Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original. Hoje a gente vai falar sobre a luta entre a vida e a morte, né? A dicotomia entre vida e morte ali dentro do universo do idioma hebraico. Para isso, a gente vai se reportar a uma espécie de lenda judaica que é a lenda do Golem, tá? A lenda do Golem, ela dá conta de que o povo judeu, em muitos momentos assim de grande aflição, né, sendo perseguidos ou oprimidos por nações estrangeiras, fizeram uso ali de uma espécie de tecnologia mágica, né, para criar um ser artificial, uma espécie de soldado protetor ali chamado de Golem em hebraico. E o que é curioso é que dentro dessas lendas eles dizem que esse ser, né, como se fosse um boneco de barro que ganha vida, né, através de uma espécie de misticismo ali, de magia, né? Ele, para ganhar vida, escreve-se na sua testa a palavra hebraica para verdade, que é a palavra Emet. Só que a lenda diz que ele saía, né, atacando inimigos do povo, protegendo pessoas, né, fazendo incursões ali contra o inimigo, mas alguns relatos das lendas dizem que em certos momentos ele ficava meio descontrolado, né, começava a não obedecer mais às ordens, e aí para frear ou para desligá-lo ou desativá-lo, aquela palavra Emet que estava escrita na sua testa, são 3 letras hebraicas, Aleph, Mem e Tav. Eles apagavam a primeira letra, o Aleph, e aí, em vez de Emet, que é verdade em hebraico, ficava a palavra Mut, que significa morte, né? Então, o que é interessante dessa lenda do Golem é nós vermos que a diferença entre a verdade e a morte é apenas uma letra, ou seja, um detalhe, né? Por isso que a Bíblia fala que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Por isso que a Bíblia fala que o inimigo cegou o entendimento, de forma que a humanidade não consegue enxergar a verdade. É por isso que a Bíblia fala: o meu povo se perde, porque ele falta o conhecimento. E também é por isso que a Bíblia fala: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus, né? Porque o limiar entre a verdade e a mentira, ou a verdade e a morte, é muito tênue, né? Muito tênue. E nós sabemos que o inimigo é um mestre do engano, ou seja, o mestre da falsificação, o mestre de fazer uma coisa muito ruim passar por uma coisa boa e fazer com que a humanidade fique ali iludida, né, seguindo um caminho que parece que é muito bom, mas que conduz à morte, né? Agora, Jesus, ele tem esse poder, né, de fazer cair essas escamas, né? Assim aconteceu com o apóstolo Paulo, né, quando teve um encontro com Deus no caminho de Emaús ali, aquele confronto em que ele foi jogado do cavalo, né, e percebeu que estava trabalhando no lado errado, né, achava que estava servindo a Deus, mas não estava. Quando Paulo passa por aquela experiência, ele fica uma escama nos seus olhos, né? Escama essas que foram retiradas depois e mostram essa verdade revelada, né? O véu caindo. Assim como o véu do templo se rasgou quando da morte de Cristo e se rasgou de cima para baixo, né? Um véu muito espesso, pesado e poderoso. Assim também a queda da escama dos olhos de Paulo mostra esse renascimento, né? E essa palavra, a gente está vendo aqui as palavras Emet, verdade, e Mut, que é morte, mas tem uma palavra também que eu citei aqui, né? O meu povo se perde porque ele faltou conhecimento. Conhecimento em hebraico nesse versículo é da'at, né? Que é uma palavra muito interessante, muito importante. Tem uma importância também dentro da estrutura mística lá da Cabala, porque a esfera número 11, né? A Sefirah 11, e ela fica meio escondida ali no meio das outras 10, mas dentro da Bíblia tem um significado muito importante essa ideia de conhecimento enquanto da'at, porque ela vem de uma raiz de 2 letras interessantes, que é a raiz da, e a raiz da é formada pela letra Dalet, que significa porta, e a letra Ain, que significa olho, ou seja, a porta dos olhos. O que significa isso? Significa conhecimento, é aquilo que você aprende pela observação, é aquilo que você deixa entrar nos seus olhos. E é interessante porque a gente tem a fé que vem pelo ouvir e o conhecimento que vem pelo olhar, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia, por outro lado, quando fala sobre conhecimento, da'at está falando sobre aquilo que entra pelas portas dos olhos, né? Então você vê a importância, né, da gente
controlar os nossos olhos e os nossos ouvidos. Lembrando que a palavra orelha em hebraico, uma das palavras para orelha é ozen, e a raiz dessa palavra, que é zan, que é zain e nun, zain é como se fosse o desenho original da letra, né, no hebraico proto-semítico, né, o hebraico arcaico. Ela traz o desenho como se fosse de uma enxada ou uma foice para cortar grama, né, ou cortar plantação. E a letra nun tem a ideia de frutificação, semente, né, passa a ideia de semente ou aquilo que continua. Então é interessante, né, que a palavra orelha, ozen, poderia ser lida de uma forma metafórica como colher sementes, né? E a ideia de olho, né, ein, e a da'at, né, que tem essa letra ein, que é o olho, tem a ideia de porta dos olhos. Então, o que é interessante é que o que vai definir se você vai absorver verdade ou morte através dos seus olhos ou das suas orelhas é como você controla e seleciona essa entrada. Lembrando que porta é uma coisa que se abre, você pode abrir. Geralmente a porta, né? Você quando entra você empurra ela para dentro, né? Já a janela você abre de dentro para fora. Então o que é interessante é que janela e porta são maneiras de você controlar seletivamente aquilo que entra e aquilo que sai. Talvez o caminho para nós separarmos a vida e da morte dentro daquilo que a gente aprende pelo conhecimento visual e aprendemos escutando é a gente colocar um filtro da palavra de Deus ali, tanto nos nossos olhos, naquilo que a gente assiste, quanto nos nossos ouvidos com relação àquilo que a gente escuta, né? Porque, ao contrário dos olhos que a gente pode fechar e não enxergar mais, os ouvidos estão sempre abertos, né? Claro que você pode tampar os ouvidos com as suas mãos, mas ele não tem um mecanismo próprio de fechamento como o olho tem, né? Então, para nós não perdermos o rumo e o diferencial e o limiar entre a Emet, que é a vida, e a Mut, que é a morte, é interessante a gente andar ali no meio, tá? Agora, a gente sabe que Cristo era a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E através da sua morte, nós tivemos a vida, porque ele disse que se uma semente não morrer de verdade, ela não pode frutificar. Então tem um outro caminho da fusão entre Emet, que é verdade, e Mut, que é morte, que em vez de ser você se perder entre a verdade e cair na morte, tem também a verdade que por meio da morte traz a vida, através do sacrifício de Cristo na cruz, tá bom? Então é isso aí, pessoal, fica essa reflexão para vocês. Se você quiser estudar mais alguns estudos legais aí de grego e hebraico, tem os meus livros aqui, que são o Karpós, Desvendando os Frutos do Espírito, os links para você adquirir estão aqui embaixo do vídeo, e o Davi, o Homem Projetado por Deus. Eu tenho outros livros, mas esses são os que falam mais diretamente dos textos grego e hebraico. Sobre o Apocalipse, tem o meu livro Desvendando o Apocalipse, que o link vai estar aqui embaixo também. Se você quiser uma história em quadrinho bem moderna que relata ali a luta de Caleb contra o gigante Talmai, baseado no versículo de Josué 14 na Bíblia, tem a nossa história em quadrinho da série Nephilim Magadoth, né, que significa Lendas dos Gigantes, e esse primeiro volume é o Caleb, Caçador de Gigantes, que conta a história de Caleb lutando contra o gigante Talmai, uma representação gráfica de uma história bíblica importantíssima, tá? Eu escrevi o texto e o desenho foi feito pelo meu amigo Diogo Geral, tá bom? Os links estão aqui embaixo se você quiser adquirir. E é isso, pessoal. Se quiser se tornar membro do canal também, aqui embaixo o primeiro link, você tem acesso ao conteúdo exclusivo, tá bom? Fique com Deus, examine todas as coisas e retém que é bom. Um abraço.